boa noite. Hoje o Brasilianas.org discute a crise no setor sucro-alcooleiro. Até 6 anos atrás, a produção brasileira de álcool combustível era vista como a mais competitiva do mundo. O país se consolidava como o segundo maior produtor de biocombustível, atrás apenas dos Estados Unidos, que dependiam de subsídios do governo para produzir o etanol de milho a preço que competisse com o etanol de cana-de-açúcar brasileira. Mas nos últimos anos, uma série de fatores levou as empresas sucro-alcooleiras a uma grande crise. Mais de 40 grandes usinas deixaram de funcionar nos últimos anos. Para discutir os fatores que levaram à queda de produção do álcool e as propostas para revitalizar o setor, convidamos hoje o deputado e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional, Hilton Lima, o diretor técnico da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Antônio de Pádua Rodrigues, o coordenador da consultoria MBF Agribusiness, Marco Antônio Françoia, e em Brasília contamos com a presença do coordenador-geral de açúcar e álcool do Ministério da Agricultura, Cid Jorge Caldas. E você também pode participar do programa mandando perguntas pelo portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos abordar os fatores que cercam a crise do etanol no país. Eu queria pedir primeiro ao Antônio de Pádua Rodrigues para dar um quadro geral do que levou a essa crise. Bom, Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. Na verdade, nós tivemos no primeiro momento uma grande expansão, 2003 a 2008, se implantou mais de 100 usinas de açúcar e etanol aqui no Brasil, e o Brasil, que tinha demorado 500 anos para processar 300 milhões de toneladas de cana, num ciclo de cana ele dobra e vai para 600 milhões de toneladas de cana. Isso, evidentemente, a expansão tinha uma combinação da introdução dos carros, veículos flex aqui no Brasil a partir de 2003 e uma grande expectativa do etanol tornar-se uma commodity a nível internacional. Em 2008 começa todo o problema. O primeiro problema é a crise financeira mundial, que pegou o setor com grande nível de endividamento em função dessa grande expansão. Segundo momento, isso vem com condições climáticas muito adversas. Tivemos anos de seca terrível, anos que em 2009 nós tínhamos mais de 600 milhões de toneladas de cana. De repente, aquele ano foi um ano chuvoso, sobrou mais de 50 milhões de toneladas de cana em pé. Vem o ano seguinte uma seca, vem um outro ano, questão de geada, clima. E isso, o setor que cresceu e conseguiu mais de 7.500 litros de etanol por hectare durante esse período, hoje nós estamos com 6.600. Um canavial baixo, com baixa produtividade. E um outro motivo que leva a essa baixa produtividade foi a questão de uma mudança total do processo de produzir cana no Brasil. Nós aprendemos a produzir cana de uma forma, veio a questão do fim da queima da cana-de-açúcar, com isso nós tivemos que reaprender a produzir cana. Vem uma colheita que passa a ser mecanizada, vem um plantio que está ainda mecanizado e tudo isso estamos no momento ainda de uma curva de aprendizagem de cultivar a cana dentro do novo modelo. Isso do lado da produção. Do outro lado, nós assistimos uma mudança total da política de preço dos combustíveis a nível do Brasil. Nós tínhamos uma política que tinha uma certa correlação com o preço da gasolina no mercado internacional e, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma tributação, que era a CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, de 28 centavos, que aí havia uma incidência sobre o preço da gasolina, que dava uma competitividade do etanol. Então nós crescendo com possibilidade de ganhar dinheiro. Se o etanol chegou a 50% do preço da gasolina naquele período de expansão, foi muito mais por conta do incremento da oferta do que da falta de política de preços da gasolina. E aí, evidentemente, o governo muda essa política e ele procura tratar um novo programa, procurando conter a inflação. Então, só para você ter alguma informação, o preço da gasolina aqui em São Paulo, em 2007, era R$ 2,41 o litro na gasolina na bomba. Passados 7 anos, o preço hoje não chega a R$ 2,90. Ou seja, o preço para o consumidor teve um aumento de 17,5%. É com esse preço que o etanol tem que competir na gasolina. E o aumento de custo de vocês... Com o aumento de custo, se eu não vou nem pela inflação setorial, que ela é maior do que os índices de inflação.
mas esse período teve uma inflação de 47,5%. Ou seja, o setor precisava ter a produtividade que tinha em 2007, ter um ganho de produtividade da ordem de 4,5% a 5% ao ano, está produzindo hoje mais de 10 mil litros de etanol por hectare para manter a mesma situação que tinha em 2007. E o processo foi exatamente o inverso, né? Então, tudo isso levou àquilo que você já fez um comentário. Hoje, o compromisso, o serviço da dívida das empresas é da ordem de 17% do faturamento. Quer dizer, que empresa que gera caixa para pagar só do custo da dívida, não estou dizendo de pagar o principal, mas desembolsar do teu faturamento 17,5% da receita para pagar o serviço da dívida. Então, a situação é uma situação que você acabou de comentar, é uma situação que já teve 44 unidades paralisadas, há previsão desse ano de mais 12 aqui na região Centro-Sul. No estado de São Paulo, já 3 usinas já estão certo que não vão processar cana, uma que é ali perto de Ribeirão Preto, que é em Jardinópolis, a usina Maringá e Araraquara, e uma na região de Araçatuba. Essas 3 não vão processar cana. Então, eu queria ver com o François, difícil. Que desse um quadro geral do setor, para a gente até entender qual o peso dessas usinas que estão sendo desativadas, o que é a cadeia produtiva do setor, os grandes números, e como que a crise se manifesta em termos de grandes números. O setor ele gera hoje 4,5 milhões de empregos, né, na sua cadeia produtiva como um todo. Quando a gente fala cadeia produtiva, nós temos que lembrar que vem lá do produtor de cana, passa pela indústria de base e chega nas usinas. Então a crise hoje ela não é específica na usina produtora de açúcar ou de etanol. Ela é uma crise generalizada que pega lá o produtor rural, o reflexo está nele lá, que deixou de produzir uma cana de melhor qualidade por falta de investimento, passa pela indústria de base. Então você tem os grandes polos da indústria de base hoje, como Piracicaba e Sertãozinho, sofrendo muito com o índice de desemprego aumentando assim a cada dia. É assustador, o número é assustador para as regiões, que em determinado momento elas se sentiram prósperas, porque lá em 2005, 2006, 2007 virou um paraíso brasileiro, onde o índice de desemprego a Califórnia. O índice de desemprego era positivo, ou seja, você tinha números, negativo, desculpa, você tinha que importar mão de obra para a região. Mas no todo hoje você tem um setor que tem uma participação grandiosa no PIB e foi simplesmente esquecido ao longo do tempo. Só complementando um pouco a questão que o Pádua colocou com relação ao endividamento, o endividamento do setor é uma anaconda que nasceu na época do Proálcool. E lá com o descaso da época do Proálcool, que simplesmente abandonou... O que é anaconda? Anaconda é a dívida, é o nome que eu dou para essa dívida. Tá? Porque como o Pádua diz, hoje você tem grande parte do setor, 60% do setor altamente endividado, onde o seu endividamento supera um faturamento de uma safra. Superando o faturamento de uma safra, quando você pega um custo financeiro acima de 18%, 19% ao ano, e ela produzindo uma margem que gera de 12% a 15% ao ano, acabou, não tem resultado, a bola de neve aumenta, o endividamento aumenta a cada ano. Então, de 2005 para cá, você teve uma entrada de capital muito grande e hoje você tem uma dificuldade enorme para pagar esse capital colocado. Eu quero ver com o deputado Newton Lima, qual que é a avaliação, essa frente parlamentar em defesa da indústria nacional, qual o diagnóstico que vocês têm, o que vocês estão propondo no âmbito aí do Congresso para tentar superar essa crise? Bom, nós estamos em primeiro lugar, junto com as 3 entidades desse setor, discutindo com o Ministério do Desenvolvimento saídas conjunturais para esse problema do endividamento que de fato é dramático. Tanto com a Única como com a Orplana e também com o pessoal do SEISE, que representa os 3 segmentos, os que plantam, os que produzem máquinas para o setor, os que processam a cana. Nós temos discutido, abrimos um canal muito interessante com o MDIC e com o BNDES, porque tem dívidas importantes que podem ser renegociadas. Estamos no momento em que o setor está preparando o estudo para levar à consideração do BNDES. Nós, parlamentares, estamos acompanhando isso. Estamos levantando a hipótese de discussão de fundo garantidor, que é para permitir exatamente que o próprio governo, o próprio Estado brasileiro, seja um avalizador do processo de retomada dos investimentos. Qual seria... O fundo garantidor já existe e está proibido para o setor. Nós precisamos discutir para alguns setores. Ele serve para alguns segmentos. Fundo de aval? É o fundo de aval
que o Mas quais as Banco Nacional de condições aí Desenvolvimento... Elas são, digamos assim, variam de acordo com os segmentos que já estão operando. Nós estamos discutindo se é possível, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criar um mecanismo de fundo garantidor, numa legislação que nós teremos que aprovar no Congresso, para poder exatamente superar esse momento em que não tem condições de tomada de crédito para solucionar em função do alto endividamento que foi colocado. Temos discutido, ao lado dessas medidas, um tema que é muito importante. Eu próprio apresentei um projeto de lei na direção de a gente acabar com a restrição que a legislação de 10 anos atrás estabeleceu dos 25% do uso do álcool na mistura da gasolina. Porque não há sustentação técnica para não podermos aumentar. É claro que a indústria de automóveis proclama que mais que 25% poderia trazer problemas para a eficiência dos automóveis, mas não há nenhum estudo que comprove isso. Portanto, a proposta de legislação que eu próprio estou encaminhando dá conta, estamos discutindo com o governo também, o Ministério das Minas e Energia está aguardando uma posição do Inmetro para que nós possamos definitivamente acabar com esse mito de que não é possível aumentar a quantidade de etanol, que por todas as razões do mundo, não só pela situação financeira hoje, mas também do ponto de vista ambiental, é muito mais interessante. Estamos discutindo também, acompanhando um processo que é muito importante, que vai na essência da questão da competitividade em qualquer segmento da atividade industrial no mundo, que é o apoio do Estado para pesquisas que aumentem a competitividade e a produtividade. No caso da competitividade, melhor dizendo, para o setor, foi lançado o programa do BNDES com a FINEP, apoiando, chamado PAIS, apoiando com recursos do governo, apoiando a pesquisa tecnológica para melhorar a competitividade de todas as etapas do setor. E no caso específico, mais recentemente, com a produtividade do setor agrícola, não está há 5 anos, não aumenta, isso dá o porquê isso. Então foi lançado o PAIS pelo BNDES também. A FINEP é um programa de apoio, não me ocorre agora a sigla, mas é um programa recém-lançado em fevereiro para apoiar os agricultores, a parte da agricultura, um PAIS agrícola, que com recurso público para melhorar a competitividade do sistema. Então são medidas conjunturais e medidas estruturantes para poder tirar o setor Só da para a crise. gente tentar entender um pouco os prazos com que o governo trabalha, quando que vocês apresentaram essa proposta para o MDIC, para o Inmetro, de aumentar Então, essa... isso na verdade, são dois movimentos. A Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional, junto com a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético, nós estamos trabalhando junto com as entidades, levando um conjunto de reivindicações. Algumas são pontuais. Essa reivindicação do estudo de retomada da CID, por exemplo, que depende de questões macroeconômicas, como já foi dito pelo representante da UNITA. A CID foi tirada quando? Ela começou em 2008 e foi finalizado no começo do ano passado. No ano passado, pela questão da política de segurar o preço da gasolina, como todos sabemos, e os seus impactos na inflação. Claro que decorrente da grande crise internacional, que mudou e bagunçou todo esse coreto no mundo todo. Mas nós estamos na discussão específica, o governo legislativo e executivo, com relação à quantidade de etanol no combustível, enquanto o governo está fazendo estudos e fez audiências públicas, e nessas audiências públicas não apareceu nenhum trabalho científico que justifique a não ampliação da quantidade de etanol na mistura, nós, no parlamento, nós estamos cuidando de apresentar uma legislação para mudar a legislação anterior que estabelecia em 25% esse limite. Então, digamos assim, ações concernentes que a gente espera trazer algum resultado. É evidente que se o governo chegar à conclusão, como nós esperamos, de que não haveria problema de ordem de eficiência de motor, nenhum problema de poluição, nenhum problema decorrente do aumento da quantidade de etanol, o próprio governo pode mandar como medida provisória ou como projeto de lei com regime de urgência para que nós possamos ajudar o setor a sair e de alguma maneira, comercializar os seus estoques. Eu queria ver então com o Cid Jorge Caldas, lá em Brasília, que é coordenador geral de açúcar e álcool do Ministério da Agricultura. O que objetivamente o Ministério da Agricultura está trabalhando, Cid? E esse problema que nós temos já, que é essa questão da compatibilidade entre açúcar e álcool para políticas de longo prazo, de que maneira que vocês estão analisando a conjuntura e o longo prazo aqui do setor? Bem, veja bem, o
diretor técnico da Única, já deu uma sinalização de como funcionou o setor nesses últimos 10 anos. Lembrando que em 2008, o presidente Lula recomendou ao Ministério da Agricultura que coordenasse, junto com o Ministério do Meio Ambiente, um trabalho de zoneamento da cana-de-açúcar. Qual era a ideia? Você tinha várias críticas em cima do Brasil, afirmando que a produção de biocombustíveis do Brasil estava afetando os preços dos alimentos no mercado internacional. Nós fizemos um trabalho identificando as melhores áreas para a expansão da cana-de-açúcar. Nós tínhamos em carteira no BNDES mais de 100 projetos em análise, então o governo tinha uma preocupação de mostrar para o empresariado aonde seriam os melhores locais, mas também mostrar para o mundo que o Brasil respeitava toda a questão ambiental, quer seja ambiental, que foram excluídas algumas áreas no bioma Amazônia, na bacia do Alto Paraguai, então toda essa, e no Pantanal, então toda essa área foi excluída e ainda conseguimos identificar para a expansão da cana-de-açúcar mais de 60 milhões de hectares. Então, para se ter uma ideia do que é isso, hoje nós produzimos em termos de 9 a 9,5 milhões de hectares. Poderíamos dobrar e triplicar a produção sem invadir nenhuma área com sensibilidade ambiental, respeitando a questão social, que era essas novas áreas não poderiam se dar em área que utilizasse a mão de obra para a colheita, e também uma questão econômica, que era a questão, tinham que ser em localidades onde o rendimento da cana fosse economicamente viável. Isso foi feito, era uma sinalização para o mercado internacional e esperávamos que isso também servisse para abrir novos mercados. Isso, infelizmente, não ocorreu. Nós temos ainda, recentemente, algumas restrições de importação, ou seja, utilização do nosso etanol, quer seja na Europa, um pouco menos nos Estados Unidos, mas acabou a gente não conseguindo esse objetivo. Por outro lado, nós utilizamos algumas políticas, como a questão da elevação da mistura, elevação e redução da mistura entre o intervalo de 18% a 25%, permite ao setor, em momentos de crise, quer seja por questões de excesso de chuva, quer seja por questão de falta de chuva, que possa haver uma regulagem da oferta de produto. Recentemente, nós lançamos um programa chamado o ProRenova, que ele tinha justamente o objetivo, dado a crise que o setor passou, ou seja, o setor deixou de investir na renovação dos seus canaviais, e esse programa tinha justamente esse objetivo. Era um programa de 4 bilhões de reais, com taxa bastante atrativa, e para que o setor pudesse utilizar para voltar àqueles níveis de produtividade que tinham antes da crise. Mas eu acho que o grande impacto que esse setor sofreu é realmente com a crise de 2008. Eu discordo um pouco do colega que disse que isso é uma anaconda que vem desde lá de trás. Não é. Isso é mais recente, tanto é que as empresas investiram, quer seja com capital próprio, quer seja com algum capital, inclusive internacional. Então, mostra que o setor tem um espaço para crescer. O governo acredita nesse espaço para crescer e, com certeza, isso vai se dar ao longo dos próximos, diria, meses ou os anos próximos, vai haver uma retomada de investimentos do setor produtivo nesse segmento industrial. Só para a gente tentar fazer um contraponto aqui foi colocado esse grande endividamento que tem em grande parte das usinas do setor, e a gente sabe dos obstáculos intransponíveis aí para você dar um refinanciamento para quem está devendo, para quem tem o nome aí marcado aí. Ou seja, tem uma questão estrutural que não se resolve com financiamentos convencionais. De que maneira que vocês estão analisando essa questão para poder viabilizar aí essas empresas que estão com esse comprometimento aí de faturamento e não têm condições técnicas de refinanciar? Vamos lá. Nós temos que entender que, apesar de terem fechado em torno de 40 usinas, esta cana não deixou de ser processada. Existia uma capacidade instalada ainda nas usinas e essa cana foi absorvida por outras usinas, na verdade. Infelizmente, tem alguns grupos que têm um endividamento muito grande
E esse é difícil de dar uma solução para eles. Houveram as fusões, tiveram grupos adquirindo outros, então isso é o natural de qualquer setor competitivo da economia. O deputado colocou agora a questão do Fundo Garantidor, isso está sendo estudado pelo governo. Havendo as condições para que isso se viabilize, nós com certeza iremos atender o setor. Não vejo razão nenhuma para que isso não ocorra. Bom, nós temos perguntas aqui dos telespectadores. Uma é do Aelton Josefino da Silva, de Volta Redonda. E a pergunta é para o Pádua. A senhora Elizabeth Farina, que é presidente da Única, disse que é necessário incentivar a venda de carro híbrido flex, eletricidade e etanol. Porém, as montadoras não compartilham dessa opinião. Essa seria uma solução plausível? Olha, essa é uma colocação muito importante. Uma das perdas de competitividade que nós tivemos na questão do etanol é exatamente isso. Nós temos hoje um carro que ainda não cresceu e não é eficiente usando o etanol. Quando nós tínhamos o carro dedicado ao etanol, a relação de paridade chegava a 83%. Né? E veio... Só explica para o telespectador o que é a relação Isso, de paridade. eu quero dizer o seguinte, que no carro, é etanol, não é o carro flex, onde se tinha um carro que foi desenvolvido para o uso do etanol. Hoje, você pagasse 83% do preço da gasolina, ainda era vantagem você usar o etanol. Mas o carro acabou, o carro dedicado ao etanol acabou e veio o carro flex. Ainda não tem carro sendo lançado nesse momento com uma paridade que dá menos de 60%, 65%. Os melhores carros chegam a 72% a 73%. Isso aí é poder calorífico? É Não o poder preço? calorífico. Poder calorífico. É o poder calorífico. É o poder calorífico do etanol versus gasolina. Mas o carro poderia ser mais eficiente. E a indústria automobilística não priorizou o desenvolvimento do carro flex usando o etanol. Ela priorizou o carro flex usando gasolina. E aí, na verdade, que se você tivesse hoje uma melhoria do uso do etanol no carro flex, saindo aí na paridade dos 70%, que é tanto falado no mercado, mas chegasse a 75%, nós estamos dizendo que o etanol seria competitivo mais 8 ou 9% do que é hoje. Ou seja, toda aquela política de incentivo às montadoras poderia ter sido amarrado com compromisso em outras com o áreas e não etanol, foi. e é exatamente isso que aconteceu. O governo fez um compromisso, que é o Inovar Alto, né? Onde ele mantém a mesma eficiência, os ganhos de eficiência para o etanol e para a gasolina. Ora, por que não deu alguma política tributária diferenciada quando tivesse um desenvolvimento melhor usando o etanol? Então, isso é uma política pública que não vai impactar o preço do consumidor, porque não tem nada a ver com o preço da gasolina. Poderia ter sido exigido como contrapartida, Como quando deu todo aquele contrapartida, incentivo. exatamente. E nós estamos tentando... Desculpe entrar nessa discussão, é que o setor automobilístico, a Anfávia não quer que aconteça isso. Mas se vai ganhar disso um incentivo... que se trata. Não? Sim, todos os depoimentos que a gente ouve no VAR Alto, de fato, seria... Mas papel de governo é obter o compromisso. Exatamente. Então, o que é preciso, eu particularmente acho que nesse particular, é preciso juntar os dois setores e chegar a um consenso, e é possível fazê-lo em prol de um setor tão importante que é genuinamente nacional, que é o da indústria da cana e do açúcar, do álcool no Brasil. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute a crise no setor sucro-alcooleiro. São os nossos convidados, o deputado Milton Lima, o diretor técnico da Única, Antônio de Pádua Rodrigues, e o consultor Marcos Antônio Françoia. E em Brasília, o coordenador-geral de Açúcar e Álcool do Ministério da Agricultura, Cid Jorge Caldas. Nesse segundo bloco, vamos tentar entender como ficaram os planos de transformar o Brasil em um player global no mercado do etanol. Eu queria ver com o François, o que é o mercado, até algum tempo atrás, o que era a estratégia brasileira aí? Criar um mercado internacional de etanol, sair para o mundo aí, usineiros, investidores, indústria de base, para não vender apenas o etanol, mas levar todo esse know-how. E a partir do momento que você tem a disseminação da produção em vários locais, você cria o mercado internacional. O que restou desse projeto? Veja, nós conseguimos, de certa forma, fazer a divulgação do etanol de uma forma bem eficaz. No entanto, o problema
vamos chamar assim, da crise interna que levou as usinas a terem um problema seríssimo na a economia financeira dela, deixando de produzir com a qualidade e a eficiência que se precisava. E depois o governo, no meio do caminho, mudando a estrutura política, ou seja, com a descoberta do pré-sal, o foco passou a ser outro. Nós tivemos um enfoque maior para o combustível fóssil e deixou-se de fazer a propaganda da divulgação do etanol a nível mundial. Os planos iniciados em 2005, 2006, para levar o etanol para fora, eles eram eficientes, no entanto, ninguém avisou lá fora que precisava consumir o nosso produto. Porque nós tínhamos dificuldades, barreiras estruturais lá fora, inclusive a distribuição desse produto que seria importado do Brasil. Mas, por exemplo, a criação de polos de produção na América Central, na África, em outros países aí para poder diversificar, isso aí não avançou? Não avançou. A crise de 2008, ela veio definitivamente a colocar o setor na sua estagnação, ou seja, o setor vinha assim de uma crise financeira já acumulada há anos, trazendo um endividamento difícil de ser sustentado, mas a bicicleta financeira fazia com que você conseguisse levar isso no dia a dia. Com o corte em 2008 de linhas de financiamento, todos os projetos para poder expandir e levar esse combustível nosso para outras fronteiras acabaram sendo engavetados. Professor, deixa eu aproveitar, aqui tem uma pergunta aqui do Edson Roberto Rezende, de São Carlos, só para a gente reforçar um pouquinho. Ele disse o seguinte: recentemente vi um artigo do professor Marcos que dizia que a crise do setor começou muito antes, é uma víbora que consome o resultado do ano, e a partir de 2005 se agravou. O CID discorda disso, e os números de investimento que ocorreram aí no setor também vai um pouco contra a sua tese. Explica um pouquinho mais aí. Em 2000, na época do Proálcool, houve um incentivo para as usinas produtoras de açúcar para fazer as destilarias anexas. Ou seja, nasceu lá uma linha de financiamento para o setor a um custo barato. Todavia, uma parte do setor, na época, na ânsia de conseguir entrar também nesse leque de empresas produtoras de etanol, buscou financiamento, é isso que a gente conseguiu levantar em nossas pesquisas, nossos estudos, buscou os financiamentos na linha privada. E a partir daí, diante das dificuldades que ocorreram com a falência do Proálcool, essas empresas vieram acumulando dívidas e não conseguindo honrar então, mas devido ao eu lembro que no final dos anos 90, por exemplo, o Bradesco aí até estimulou todo um processo de fusão, incorporação, renegociação de dívida. Isso aí não deu uma virada no setor? Sem dúvida. O setor, na época de 90, ela faz parte do histórico dessa crise. A época de 90, a consolidação do setor, ela veio como um alento para resolver o problema econômico. Todavia, você consolidou uma parte, ou uma pequena parte do setor. Você tem ainda um grande número de empresas. O setor aí gira em torno de 380 empresas. Você tem uma grande parte de empresas que trabalham de forma independente e carregam esse passivo alto e com um custo alto. Enquanto você tem garantia para ir dando, foi rodando a bicicleta. As garantias se esgotaram e em 2008 acabou também a questão da bicicleta. E aí sim, em 2005 nós tivemos um alto investimento no setor, ou seja, o mercado internacional acreditou no setor, nessa bandeira levantada do ouro branco, e investiu pesadamente no setor, entrou muito capital e muito desse dinheiro não deu resultado, ou seja, projetos que não saíram do papel, projetos que não conseguiu se montar a fábrica, investiu muito em cana e não teve a fábrica. Marcos, mas tem um detalhe que é importante a gente agregar aí, que não é possível, ele é histórico, é um fato, havia compromissos de produção de volume de álcool, quando o mercado internacional ficou mais atrativo para o açúcar, isso não acontece. É um problema histórico. Isso não, sem dúvida. Isso aconteceu na década de 80, final de 88, 89, quando o açúcar, realmente, o Proálcool lá atrás também. O petróleo baixou, o açúcar melhorou e os usineiros deixaram de produzir. Que tem um dado de hoje, que os dois preços estão baixos. Que é um fator que atrapalha qualquer tipo de solução mais imediata. Isso. Agora, álcool e açúcar a preço baixo no mercado internacional. Eu vou entrar um pouco nessa polêmica. Eu acho que a dívida ela é mais recente, eu estou um pouco mais com o Cid Caldas. Né? O pessoal investiu, fez um endividamento e não conseguiu terminar os projetos. Nós temos grandes projetos
que ainda estão com 50% da capacidade instalada. Por quê? Porque perdeu. Se ele expandir a produção hoje, ele vai perder mais dinheiro. Porque ele não tem rentabilidade e não tem preço. Então, o grande endividamento hoje está em quem investiu. Quem tomou a decisão em 2003, 2008, tinha uma oportunidade, tinha uma expectativa, tinha uma política e acreditou. E interrompeu os investimentos. Nós temos grupos aí que hoje têm capacidade instalada para 40 milhões de toneladas de cana e está produzindo 20. Metade. Metade. E ele não vai expandir porque ele está preferindo fechar alguma do que expandir para otimizar. Então, o endividamento por tonelada de cana, ele cresce, porque a produção não cresce no tamanho do investimento que foi feito para ele gerar uma rentabilidade. Mas deixa eu só entender uma coisa aqui que também era muito levantada em 2005, 2006. Primeiro, essa questão do etanol celulósico lá, que seria um grande salto aí tecnológico. Vai ser. E o segundo, o aproveitamento também da palha para geração bagaço. de energia. O bagaço aí. O bagaço e a palha, né? Isso. Você tinha 30%. Isso. O que aconteceu com esses planos? Olha, primeiro eu gostaria de falar um pouco do mercado internacional, né? Por que o mercado internacional não decolou e até regrediu? O mercado internacional regrediu. Chegamos a exportar 4,5 bilhões de etanol no ano safra. O ano passado foi de 2,5 bilhões e essa safra que começa agora é da ordem de 1,7 bilhões de litros. Despencou e caiu de vez. Primeiro, a questão ambiental já não tem a importância que tinha no passado. Nem para o mercado americano, nem para o mercado europeu. Então, Por conta da crise? A crise ficou mais preponderante que perdeu a importância. Perdeu a importância. Então, a questão ambiental é importante. Mas ninguém quer pagar um valor maior por uma razão ambiental, nem pelo álcool, por nada, o bolso do consumidor. Aqui é igual no mercado americano, é igual em qualquer lugar. Segundo, nós não conseguimos transformar o etanol numa commodity a nível internacional. A Bolsa de Chicago não funciona, a Bolsa do Brasil não funciona. E aí ele passa a ser um mercado spot. Ele é um mercado spot lá fora e um mercado spot aqui. E as importações ou exportações acontecem pontualmente por arbitragem de preço. Em momento que o mercado americano está melhor, aí se manda um navio. De repente o mercado americano está lá embaixo o preço. Nós trouxemos 300 milhões de litros esse ano, porque estava barato lá e estava o preço melhor aqui. Então, o mercado, ele reage pontualmente em função de arbitragem de preço. Então, ele não desenvolveu e ainda não tem cenário de desenvolver, apesar de o etanol ter sido considerado avançado no mercado americano, de você ter criado o RIN, de você ter um sobrepreço, mas ainda é uma coisa para desenvolver. No caso do etanol celulósico, como o deputado comentou, nós tivemos aí o País Agrícola, Programa de Assistência à Inovação Tecnológica do Setor Sucroalcooleiro. Ele vem especificamente para investir na questão das máquinas que colhem cana, das máquinas que plantam cana, fazer com que a máquina faça uma adaptação para a lavoura e não o que ocorreu até agora, da lavoura ter que adaptar para uma condição da máquina. Você tem aí a questão do etanol celulósico, então tem grandes já financiamentos do Centro de Tecnologia Canaveira. Não é financiamento para a empresa, mas é financiamento para quem desenvolve a máquina, para quem vai desenvolver etanol celulósico. Esse ano nós vamos ter plantas já produzindo etanol de segunda geração, que é o etanol celulósico. Vamos ter em São Manuel, na usina São Manuel, um projeto do CTC. Vamos ter na Arcosan Raizen uma produção já do etanol celulósico. E Alagoas também, né? Alagoas, que é a partir exatamente de uma cana energética, ou do bagaço ou da palha. Mas ainda é um desenvolvimento técnico, ele está dado, né? Mas o custo ainda é 4 vezes o custo do etanol do caldo da cana. Então, quando é que o etanol vai valer? Para valer? Quando ele custar mais barato do que o etanol hoje, a partir do caldo da cana. Tem uma curva de aprendizado aí? O pessoal não acredita aí dentro de um ciclo de 5 a 10 anos que você chegue aí num grau de competitividade hoje com etanol de primeira geração. E o bagaço aí? Por que não virou eletricidade? A questão do bagaço é uma questão hoje. Vamos supor que
haja um problema, a seca existe esse ano. Uma previsão de um El Niño a partir de agosto, setembro, e uma previsão de um período seco até agora, abril, maio, junho e julho. Talvez o único setor que não vai sofrer é o nosso, porque tem autogeração. Então pode parar qualquer setor da atividade econômica, mas o nosso não vai parar. Não vai parar, Tem que porque nós bater temos 3 bagaço vezes. e nós temos geração própria. Então, todo mundo é autossuficiente e tem geração própria. E por que é que não houve um investimento? Não tem investimento em cogeração de energia isolado do investimento na produção de etanol. A cogeração de energia depende de maior oferta de cana, depende da expansão. Mas você já tem Já tem, uma cana potencial aí que mas não é aproveitada. para uma usina de 2,5 milhões a 3 milhões de toneladas. Ainda a quantidade de unidades produtoras que você está num padrão de 1 milhão de toneladas, o que ele precisaria? Ele precisaria expandir, crescer na oferta de cana e fazer mais etanol e aí sim fazer um investimento na cogeração. Um investimento em cogeração numa usina existente, que é um projeto retrofit, fica mais caro do que você montar uma usina nova. E o preço não remunera. A política de preço da energia hoje, né, para a energia, a cana não tem um tratamento diferenciado da eólica, da hidrelétrica, de nada. O governo tem também uma política de ter a energia mais barata possível. E essa dentro cana da linha. e esse bagaço que não é aproveitado na cogeração. Não, hoje na hoje geração. todo o bagaço é aproveitado. Tá, você tá. tem, Você não tem um investimento adicional. você não tem investimento adicional. Quer dizer, você poderia ter um investimento para você economizar menos bagaço na situação atual Entendi. e ter mais excedente e ser mais autoeficiente. Você ter caldeiras de alta precisão. Né? O que está em interrogação é a palha. Deixa eu só entender uma coisa, que eu Palha. vou perguntar para o Nilton Lima. Nilton, o setor ele sempre foi, em muitos momentos aí, ele foi muito influente politicamente. O que nós estamos vendo aqui é nenhuma influência política, ou seja, entra uma política para a indústria automobilística, o setor não é contemplado. Essa questão de energia, se você pode ter um investimento para ter cogeração, se você não tem investimento, o incentivo fiscal seria... O que aconteceu politicamente com o setor para ficar ao relento aí? Bom, na verdade, eu acho que não ficou relento se você observar algumas políticas que foram colocadas para discutir competitividade e, sobretudo, aquilo que é fundamental, que é a inovação tecnológica no setor. Sem incremento tecnológico, não tem capacidade de diminuição de custo e, portanto, a gente vai ficar patinando numa indústria que precisa se desenvolver tecnologicamente como qualquer outra. Mas a parte tecnológica Nós estamos- está avançando apesar não, da crise. ela não está avançando suficientemente apesar da crise. Tanto é que os programas que foram lançados recentemente, tanto o Inova Brasil, os programas que já foram ditos para o setor específico, setor sucroalcooleiro e agrícola, eles são recentes. É bem verdade, fazia muito tempo que não se aplicava tanto recurso em tecnologia de uma maneira geral no Brasil. O plano Inova Empresa é 33 bilhões de reais que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está aplicando em todos os segmentos estratégicos e o setor energético, que é um setor estratégico, começa a trazer luz, ou seja, investimento, para ajudar o setor, que é um setor eminentemente privado, ele não é público, é 100% privado, a poder ganhar competitividade com escala tecnológica, porque senão a gente não vai resolver. Eu acredito que a resposta à sua pergunta ela esteja também bastante associada ao pré-sal. É evidente que, e a crise internacional. É evidente que o pré-sal hoje ele representa para o país a condição concreta de autossuficiência. Não agora, mas com o andar da carruagem, a tendência é rigorosamente essa, cada vez mais descobertas. Agora, o que não se pode fazer, e isso a gente discute no parlamento, e esse é um papel que a sociedade tem que discutir, é que uma coisa não pode se contrapor à outra. As duas políticas precisam ser levadas. O pré-sal vai ser fundamental, mas a política dos biocombustíveis, ela precisa ser de fato retomada com crédito, com as soluções específicas para a crise que hoje está na UTI, tem que tirar da UTI, por isso que nós estamos discutindo com o governo medidas emergenciais. Temos que ter incremento tecnológico. O país foi líder em tecnologia no setor sucroalcooleiro durante muitos anos. Nós temos ainda essa liderança mundial e é preciso que ela continue se
ampliando. Então, são a conjugação desses dois fenômenos que, na minha opinião, vão responder positivamente à retomada do papel da indústria sucroalcooleira na economia brasileira. Eu queria ver com o Cid em Brasília. Cid, quando a gente pega os problemas do setor sucroalcooleiro, passa pelo Ministério da Agricultura, passa pelo Ministério de Minas e Energia, passa pela Fazenda, que tem toda a parte de incentivos e tudo mais, ciência e tecnologia, que é muito importante, passa pela presidência. De que maneira que vocês em Brasília se articulam, especificamente o Ministério da Agricultura, se articula com outros ministérios assim para definir políticas? Tem fóruns, conselhos específicos aí para juntar todos os ministérios, tirar diagnósticos comuns e implementar? Vamos lá, deixa eu só voltar um ponto que você colocou atrás, que é a questão de colocar a crise que o setor está passando com a questão do pré-sal. Não existe, a nível de governo, não existe nenhuma relação, ou seja, o governo não deixou de dar atenção a esse segmento em decorrência do pré-sal. Isso é a primeira coisa que a gente deixar bem claro, essa questão não existe. A segunda coisa é o seguinte, a nível de governo, o governo continuou buscando os mercados internacionais. O Ministério das Relações Exteriores, junto com o Ministério da Agricultura, Embrapa e outros órgãos, já fizeram duas semanas de bioenergia. O que é isso? É você trazer o técnico de vários países, são mais de 50 países que vieram ao Brasil aprender o que, não é como se produz cana, é quais são os mecanismos para você ter a utilização do etanol nas frotas desses veículos. E aí a gente ouve, às vezes ouve na imprensa como um todo, uma crítica à questão do Brasil estar importando etanol. Gente, eu sempre digo, se a gente quer fazer do Brasil, do etanol, uma commodity, não é só para vender. Em um momento você vai poder vender, como nós vendemos esse ano mais de 2,5 bilhões de etanol, e em algum momento você vai importar. Senão você, ou seja, eu sempre digo assim, não existe, o jabuticaba não vai ser commodity nunca, porque só o Brasil produz. Então tem que ter, em algum momento tem que ter essa troca. E o governo tem feito o seu papel nesses fóruns com os outros países. Na questão do setor, existe o Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool. É um conselho formado pelos 4 ministérios, Agricultura que preside, Fazenda, Minas e Energia e MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento. Toda a política é traçada no meio desses 4 órgãos. Quando existe uma demanda do setor, essa demanda é analisada nesse conselho, em alguns momentos se dá o andamento ou se leva-se a presidente, quando é uma decisão de mais alto nível. Mas esse conselho existe, é um conselho que ele tem um nível técnico muito grande. Além disso, tem a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, onde todos os segmentos da cadeia produtiva, quer seja trabalhador, quer seja os fornecedores de cana, a indústria e vários outros órgãos do governo participam também. Então, eu diria que esses 2 fóruns, o CIMA, que é o Conselho Interministerial, e a Câmara Setorial, são os órgãos de discussão de todos esses assuntos aí. Muitos desses assuntos que estão sendo colocados aí foram discutidos e são discutidos nesses 2 fóruns. Então, eu acho que o setor está bastante representativo, não tem por que ter uma outra discussão, e estamos sempre atentos às demandas que vêm do parlamento também. Passa por aquela casa, né, todas algumas, existe um projeto de lei, algumas em medida provisória, então eu diria que o governo está sempre atento a esse setor nesses 2 segmentos. E com isso nós respondemos a pergunta do Jair de Oliveira, de Campinas, que disse como acomodar o pré-sal e o pró-álcool. A do Ricardo Souza, de São Paulo, que fala dessa relação álcool-gasolina, que precisaria ser 30% mais barato. E tem outras questões aqui que nós vamos deixar para o próximo bloco. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute a crise do setor sucro-alcooleiro. Nesse último bloco, vamos falar das medidas necessárias para revitalizar o setor. Ô, Padre, a gente já discutiu algumas coisas aqui, vocês apresentaram. Eu queria que você sintetizasse, assim, 3 medidas que podem ser tomadas de imediato para ajudar o setor.
Olha, eu diria que as medidas deveriam ser mais de longo prazo do que de curto prazo. Eu diria que a primeira medida fundamental é realmente aumentar a eficiência do uso do etanol nos carros flex ou no carro híbrido e melhorar essa relação de 70% aí para o que for possível. Sem dúvida alguma, é aumento da competitividade. O segundo é realmente ter uma valorização das externalidades do etanol, né? Definir claramente a importância do etanol para a questão da saúde nos grandes centros e a questão ambiental que ele vale. E aí você tem uma política tributária que diferencie o combustível que polui do combustível que não polui. Então, é você determinar o valor do etanol por conta disso. Terceiro, eu acho que tem que ter um investimento muito forte realmente na questão de inovação, de tecnologia, de redução de custo, né, para o etanol voltar a ser mais competitivo do que é hoje. Eu diria que essas seriam as três principais, mas eu teria mais uma. No caso do etanol anidro, o etanol anidro é um mercado regulado, é o quê? que é misturado na gasolina, é um mercado regulado, existe uma obrigação de uma compra pelas distribuidoras, de uma venda pelos produtores, de 90% do mercado projetado para o ano subsequente. E não existe nenhum mandato, nenhuma obrigação para o etanol hidratado. O etanol hidratado, o produtor, ele produz ou não produz, né? O distribuidora vende ou não vende, porque ela tem a opção da gasolina. O dono do posto, ele administra os estoques que ele tem do etanol hidratado e da gasolina na bomba. Está todo mundo sem compromisso nesse processo. Quem produz, quem distribui, quem vende, e o consumidor está lá esperando ver o produto que é mais competitivo. Eu acho que é o bonito do processo, é o bonito do mercado, essa decisão final do consumidor. Mas eu entendo que o governo dando todas as condições para você crescer a oferta de etanol hidratado, que é hoje o problema que nós estamos aqui discutindo, que representa menos de 25% da cana hoje processado é para o etanol hidratado. E hoje menos de 1/3 da demanda potencial nós estamos ofertando. Então o grande mercado está aqui. Se o governo vir com a questão da política pública, que incentive, eu acho que também tem que ter o compromisso do produtor, né, de entregar esse produto, de expandir a oferta, de produzir e de vender. E talvez pensar num modelo que livre, não totalmente livre, mas ter que pensar talvez um modelo de leilão de etanol para o futuro, para 2015, 2016, 2017, 2008, 2020, aonde quem quer ter o compromisso com o etanol vai entrar nesse leilão, vai ofertar e vai vender a um determinado preço. Marcos, essa questão do problema etanol, a gente está com o tempo meio estourado aqui, etanol, açúcar, aí esses leilões que já se anunciou algum tempo atrás, por que não deram certo? Esse mercado futuro de etanol, e é possível com isso você resolver a questão da oferta firme de hidratado? Nós precisamos primeiro regulamentar como que esse produto que vai sair das fábricas, tanto o etanol como o açúcar já tem isso mais regulamentado, regulamentado, né? A questão é, se você fizer um investimento pesado no etanol, você precisa sim criar regras para conseguir colocar esse produto no mercado internacional. E essas regras hoje, nós dependemos do futuro que se anuncia para o setor. O que de sinal nós estamos recebendo de positivo de que esse incentivo, essa credibilidade, o setor vai ter para poder produzir e conquistar esse mercado internacional? Deputado Newton Lima, quais as soluções? 3 coisas. A primeira, acabar com esse limite dos 25% na mistura. Deixar livre para que o governo tenha, em função de sazonalidade, de questões macroeconômicas, maior capacidade de poder fazer política pública nessa direção. Em segundo lugar, no Inovar Alto, que vai ser revisto, encontrar um acordo, construir um acordo entre os dois segmentos, o setor que produz o etanol e o setor que produz automóvel, as entidades, e encontrarmos mecanismos de estímulo fiscal, estímulo tributário para que o etanol possa ser, de fato, o combustível estratégico da nação brasileira. E, em terceiro lugar, do ponto de vista, e por fim, mais imediato, é encontrar soluções via BNDES
para que as empresas, as usinas que estão em situação muito difícil possam responder ao refinanciamento das suas dívidas e conseguir crédito através de mecanismos como o Fundo Garantido. Em Brasília, Cid Jorge Caldas. 3 soluções aí. Veja bem, acho que você, em uma palavra, uma só. A questão é a seguinte, a gente acredita que essa crise internacional vai passar e, com isso, volta as atenções para a questão ambiental. Foi colocado que, quando tem uma crise financeira dessa, a questão ambiental acaba sendo deixada de lado. A gente acredita nisso e acredita mais. Acredita que o setor tem capacidade para reagir a essa nova demanda, quer seja reduzindo o custo, quer seja com melhor produtividade, e com condições de atender não apenas o mercado interno, mas como o mercado internacional. O governo acredita realmente nesse setor que é bastante importante para o país. Tá firme. Bom, o programa Brasilianas.org sobre a crise do setor sucroalcooleiro termina por aqui. Agradeço a participação do deputado e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional, Nilton Lima, do diretor técnico da União de Indústria de Cana-de-Açúcar, Antônio de Pádua Rodrigues, do coordenador da consultoria MBF Agribusiness, Marco Antônio Françoia, e do coordenador geral de açúcar e álcool do Ministério da Agricultura, Cid Jorge Caldas. Também agradeço a você que nos acompanhou em mais essa edição. Não deixe de participar pelo portal www.brasilianas.org, mandando trabalhos e vídeos e perguntas. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.